Para a gente poder falar das diferenças entre simpático e parasimpático, eu monto aqui, gente, uma grande tabela: sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. Gente, cá entre nós, isso aqui é extremamente lógico, tá certo? Isso aqui tem muita coisa que você não vai precisar decorar, é só pensar um pouquinho. Se te deixa mais rápido, mais forte, mais esperto, cara, isso aqui é o simpático, né? Que vai te preparar para situações extremas, aquelas situações de luta ou fuga. Se te deixa mais lesado, relaxado, se economiza energia em você, se poupa o seu corpo de alguma coisa estressante, isso aí, moçada, é o parasimpático. Daí, por exemplo, uma dúvida. Numa situação de estresse, será que é melhor a pupila dilatar ou contrair? Será que é melhor a pupila dilatar para poder aumentar a quantidade de luz que entra no olho, aumentar o seu campo de visão e facilitar a fuga? Ou será que é melhor a pupila contrair para não entrar luz no olho, para você não enxergar porcaria nenhuma, não saber quem está batendo em você, para onde é que você vai fugir, etc e tal? Acho que deu para entender, né? Que é melhor a pupila dilatar. Ou seja, o sistema nervoso autônomo simpático, ele promove um efeito chamado de midríase. Claro que o nome é besteira, o que me interessa aqui, a pupila dilata. Pupila dilatar aumenta o campo visual. No que você dilata a pupila, entra mais luz no olho, aumenta o campo visual, facilita você ver rotas de fuga, em quem você está batendo ou de quem você está apanhando, né? Numa situação lá de briga, mas o importante é que vai facilitar a tua vida. Agora, quando você está lá, despreocupado da vida, parasimpático promove miose. Nesse caso, a pupila contrai para poder diminuir a quantidade de luz que entra no olho. Por alguns motivos, né? Eu lembro lá que o excesso de luz sobre a retina é lesivo, né? O excesso de luz sobre a retina pode danificar os neurônios da retina e com isso pode danificar a visão. Então, eu preciso enxergar? Preciso. Eu preciso de luz? Preciso. Mas e quando eu não precisar? Que tal economizar o olho? Então, nesse caso lá, se eu estou despreocupado da vida, eu vou contrair a pupila para entrar menos luz no olho e com isso poupar a minha retina, economizar a minha retina, por assim dizer, né? Minimizar riscos de você ter lesões na retina proporcionados pela luz. Quem usa óculos, já que de vez em quando vai ter que ir lá no oculista, né? No oftalmologista primeiro, para poder ver como é que está o grau, se for o caso lá no oculista, dar uma ajeitada lá nos óculos, né? Coloca aqueles colírios para poder dilatar a pupila. Ora, como é que trabalha o colírio para poder dilatar a pupila? Ele é simpático mimético. Que é o que, Landim? Mimetizar quer dizer imitar, então ele imita o efeito do simpático. No que imita o efeito do simpático, automaticamente a pupila acaba dilatando nesse caso, né? Ou seja, o colíriozinho que você coloca no olho para dilatar a pupila tem dois efeitos. Ou ele imita o efeito do simpático e a pupila dilata, ou ele inibe o parasimpático. Se inibir o parasimpático, a pupila não contrai. Se ela não contrai, ela dilata nesse caso, né? Então, a gente lembra que esses sistemas nervosos autônomos, né, simpático e parasimpático, eles são quimicamente mediados por neurotransmissores, né? Adrenalina e noradrenalina para o simpático, acetilcolina para o parasimpático. Então, se você pega, por exemplo, substâncias que imitam noradrenalina, adrenalina, nesse caso, imita o efeito do simpático. Se você vai lá, por exemplo, e bloqueia a acetilcolina, então o simpático trabalha sozinho. Então, dessa maneira, você pode, através de determinados medicamentos, determinadas drogas, inibir esse aqui, ou inibir esse aqui, imitar esse aqui, ou imitar esse aqui, de acordo com o tipo de droga que se utiliza. Sistema nervoso autônomo simpático, ele vai promover taquipneia, taque rápido, pneia, respiração, aumenta o ritmo respiratório. Faz sentido, né? No que aumenta o ritmo respiratório, aumenta a quantidade de oxigênio nos pulmões e automaticamente no sangue para poder chegar nos músculos e você produzir mais energia através da respiração aeróbica. Você também vai ter uma bronquiodilatação. Os brônquios são aqueles canais que vão levar o ar até os pulmões. No que os brônquios dilatam, aumenta o oxigênio nos pulmões, no sangue e automaticamente nos músculos, né? Para você produzir mais energia. Já, moçada, no caso, o parasimpático promove bradipneia,
brade, devagar, pinéia, respiração, diminui o ritmo respiratório. E promove, gente, uma bronquioconstricção. Nesse caso, contrai os brônquios de maneira que entra menos ar nos pulmões. Por que isso aqui é interessante? Porque lembra que o oxigênio é fundamental à sua vida, mas ao mesmo tempo o oxigênio ele é venenoso, né? Porque o oxigênio é um agente oxidante forte, né? Então o oxigênio é um veneno do qual eu preciso. Então quando eu preciso muito dele, eu vou querer que entre muito oxigênio. Mas se eu estou relaxado, que é o caso do parasimpático, eu não vou precisar de muito oxigênio. Que tal diminuir a quantidade de oxigênio que entra em você para o mínimo necessário para a sua sobrevivência, para não ficar oxigênio demais, para evitar a oxidação das estruturas do corpo? Então, contrai os brônquios, segura um pouco a entrada de oxigênio, evita excessos de oxigênio, exatamente evita a oxidação de estruturas que eu não quero que oxidem. Você tem gente lá que o sistema nervoso autônomo simpático, ele promove taquicardia, taque rápido, cardio-coração, aumenta o ritmo de batimentos cardíacos. Ora, com isso, vai aumentar a quantidade de sangue e automaticamente a quantidade de oxigênio bombeado para os músculos. Exatamente, moçada, para você produzir mais energia. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que o sistema nervoso autônomo simpático promove uma vasoconstrição periférica. Quando eu falo em vasoconstrição periférica, tradução, contrai os vasos sanguíneos da pele. Gente, faz sentido, né? Na hora de uma briga, adianta tu ter sangue na pele? Não, né? Você quer ter sangue no músculo. Ter sangue na pele, inclusive, não é legal, porque é possível que na briga você se machuque, né? Que você se fira, que você se corte. E aí, se você tiver muito sangue na pele, no que na hora da briga você se corta, se tiver muito sangue, perde muito sangue. Eu não quero perder sangue. Que tal, na hora da briga, tirar o sangue da pele? No que tira o sangue da pele, vantagem número 1, se eu me machucar, se eu me cortar, se eu me ferir, sangra menos, eu perco menos sangue. Vantagem número 2, se diminui a quantidade de sangue na pele, sobra mais sangue para os músculos, né? Então, eu tiro o sangue da pele para poder jogar o sangue no músculo. Tanto é que a gente vai promover uma vasoconstrição periférica na pele, ao mesmo tempo que vai promover uma vasodilatação central, uma vasodilatação nos músculos, aqui nesse caso. Aliás, toma cuidado, que isso aqui é uma das confusões mais tradicionais sobre o simpático. O simpático, ele dilata os vasos sanguíneos ou ele contrai os vasos sanguíneos? Resposta, depende. Ele vai lá, contrai os vasos da pele, ele dilata os vasos dos músculos. Volto a dizer, na hora da briga, não adianta ter sangue na pele, inclusive é até bom não ter sangue na pele, para caso você se corte, não perder tanto sangue. Eu quero, entretanto, sangue no músculo. Então, eu fecho os vasos da pele, tiro o sangue da pele, abro os vasos do músculo para aumentar a quantidade de sangue, para aumentar a quantidade de oxigênio que chega na musculatura. Esse lance, gente, de você contrair os vasos da pele, tem 2 efeitos. Primeiro, que você vai ficar pálido, sangue é vermelho e contribui para a cor da sua pele. Enquanto você tiver, moçada, sangue vermelho passando na pele, a pele tem uma cor. Quando você vai lá e contrai os vasos sanguíneos, não tem mais sangue vermelho na pele, a pele fica pálida, né? Um clássico de quando você leva um susto, né? Você leva um susto, você fica pálido, você fica branco, o sangue desaparece. Contrai os vasos da pele, não tem mais sangue na pele, mas você joga o sangue no músculo para você exatamente se preparar para lutar ou fugir. Ah, outra coisa é que você vai promover um aumento da pressão do sangue. Quem controla a pressão sanguínea são os vasos sanguíneos, moçada, da pele, não dos músculos. O que quer dizer? Que mesmo com os vasos do músculo dilatando, se os vasos da pele contraem, você vai ter um quadro de hipertensão, a pressão do sangue acaba aumentando. O que inclusive é legal, né? No que aumenta a pressão do sangue, aumenta a força de bombeamento do coração. Então o coração consegue bombear sangue e oxigênio com uma deficiência para a musculatura. Por outro lado, o parasimpático vai promover bradicardia. Bradicardia, diminuição do ritmo do coração.
Ele, moçada, vai promover uma vasodilatação generalizada. Quando eu falo em promover uma vasodilatação generalizada, uma vasodilatação no corpo inteiro, inclusive na pele, isso aqui acaba promovendo um quadro de hipotensão. Ou seja, a pressão, ela vai acabar caindo. Então, em relação ao simpático, quando contrai os vasos da pele, aumenta a pressão, o parasimpático diminui a pressão sanguínea. Tudo bem, né? Para quem não lembra lá, hipertensão, o aumento de pressão do sangue, hipotensão, a diminuição na pressão sanguínea, na pressão arterial. Olha, até agora tudo que eu falei, o simpático estimula e o parasimpático inibe as estruturas. Mas toma cuidado que nem sempre tem esse lance do simpático estimular e o parasimpático inibir. Às vezes, moçada, é o contrário. É o simpático que inibe, é o parasimpático que vai estimular. Né? O simpático, moçada, ele vai lá inibir o sistema digestório. Ele inibe, moçada, o sistema digestório de maneira que ele vai diminuir o peristaltismo, aquele movimento que vai empurrar o alimento no sentido boca-ânus, e diminui a secreção de enzimas. Faz sentido. No meio de uma briga, você vai querer gastar energia empurrando comida no intestino. Ô, moçada, guarde essa energia para a briga. Depois, se você sobreviver à briga, você vai lá e empurra comida no intestino. No meio da briga, tu vai gastar energia para secretar saliva, para poder secretar suco gástrico. Poxa, economize essa energia para poder investir na briga. Se você sobreviver, aí você vai lá e digere a comida direitinho. Quando você está lá relaxado, despreocupado, aí o parasimpático, ele estimula o sistema digestório. Aí sim, que você vai, por exemplo, lá aumentar o peristaltismo, você vai lá aumentar a secreção de enzimas. Ah, e tem outro clássico do susto, né? Quando você vai lá e é ameaçado que o sistema nervoso autônomo simpático entra em ação para lidar com a situação de estresse, você fica pálido. E outro efeito muito conhecido é que trava, né? Tranca, né? Fecha o anel, né? Não passa nem pensamento, né? Não sei qual é a metáfora que vocês usam para isso, mas você tem o fechamento do esfíncter do ânus, né? Não passa nem pensamento, o cara tranca, né? Na verdade, como o simpático ele vai inibir o sistema digestório como um todo, ele vai promover o fechamento dos esfíncteres em geral do sistema digestório, inclusive do esfíncter anal, daí aquela sensação de trancar quando o cara é ameaçado. Ora, somente quando o parasimpático está trabalhando, que o cara está lá relaxado, que ele vai ter a abertura do esfíncter anal. Ah, a propósito, né? Por que às vezes quando o cara ele vai lá e tem um medo muito grande, o cara vai lá e ele desmaia de medo, né? Ou o cara, por exemplo, às vezes defeca de medo. Gente, na verdade desmaiar é cair a pressão. Ora, se desmaiar é cair a pressão, não cai a pressão. Não é quando você está relaxado, parasimpático? Quando você está lá ameaçado, simpático, não faz subir a pressão nesse caso? Hipertensão aqui nessa situação? Beleza, entenda uma coisa. Uma vez que você é ameaçado, vida ou morte, você liga o simpático e, cara, às vezes a pressão sobe tanto que ela chega em níveis perigosos. E aí o próprio organismo, sabendo que essa pressão está alta demais, aciona o parasimpático para fazer a pressão cair. Às vezes a pressão cai tanto que a pessoa desmaia. Então você é ameaçado, situação lá extrema, de vida ou morte, o simpático é acionado, a pressão sobe. Às vezes ela sobe tanto que ela sobe em níveis perigosos que você tem uma resposta do parasimpático em baixar a pressão para evitar que a pressão suba em níveis perigosos. Só que às vezes a pressão cai tanto que a pessoa desmaia. De maneira semelhante, quando você é ameaçado, que o simpático ele é acionado, que você tem que a pressão sobe muito em níveis perigosos, que você aciona o parasimpático para poder fazer a pressão baixar, para evitar a pressão muito alta, o mesmo parasimpático que vai fazer a pressão baixar para evitar a pressão muito alta, abre o esfíncter do ânus e o cidadão pode defecar involuntariamente, né? O cara se cagar de medo aí nesse caso. Então o simpático é acionado, pressão sobe.
Parasimpático é acionado para a pressão baixar, o mesmo parasimpático que faz a pressão baixar, abre o esfíncter do ânus e o cara pode acabar defecando, né, por causa lá da situação de estresse. Você tem, gente, que o simpático, ele inibe o sistema excretor. Quando eu falo, moçada, que ele inibe o sistema excretor, ele vai diminuir a diurese. Vamos acostumando com os nomes frescos, né? Diurese quer dizer produção de urina, produção de xixi. Diminui a diurese e promove o fechamento do esfíncter da uretra. Do esfíncter da uretra, um esfíncter é um anel muscular, nesse caso, o esfíncter, o anel muscular da uretra, que permitiria o xixi de sair. O parasimpático, por outro lado, ele estimula o sistema excretor. No que estimula o sistema excretor, aumenta a diurese, aumenta a produção de xixi, você tem que promove a abertura do esfíncter uretral para que a pessoa possa urinar. Duas histórias em cima disso. Porque que às vezes o cara tem um medo tão grande que ele se mija de medo. Mesmo esquema. Estresse grande, simpático é acionado. Simpático é acionado, a pressão sobe. A pressão pode subir num nível tão perigoso que você aciona o parasimpático para fazer a pressão cair. O mesmo parasimpático que faz a pressão cair, ele vai lá abrir o esfíncter da uretra e a pessoa pode acabar urinando involuntariamente. Então, nesse caso lá, a pessoa se mijar de medo. Né? Outra historinha em cima disso. Algumas pessoas têm dificuldade de urinar em sanitários públicos quando tem uma pessoa do lado. Por algum motivo você se incomoda com a pessoa do seu lado. E se você estiver incomodado, o xixi não sai nem a pau. Porque, gente, se você está lá incomodado, o simpático está trabalhando, incomodado, estresse. Se você está incomodado, estresse, o simpático está trabalhando. Uma vez que o simpático está trabalhando, o esfíncter da uretra fecha e o xixi não sai nem a pau. Então, está até descrito lá nos livros de fisiologia, né? O cidadão às vezes está lá no banheiro, ele quer fazer xixi, né? Está lá com vontade de fazer xixi e a porra do xixi não sai, porque, sei lá, tem alguém do lado, por algum motivo a pessoa se incomoda com isso, sim, cada pessoa é uma pessoa e o xixi não vai sair. Porque enquanto você estiver estressado por algum motivo, simpático está trabalhando, fecha o esfíncter da uretra e com isso, moçada, a urina não vai conseguir sair. Relaxa, tá, moçada? Relaxa. Se você relaxar, parasimpático trabalha, abre o esfíncter da uretra e o xixizão vai acabar saindo. Até agora, moçada, eu descrevi situações em que o simpático e o parasimpático são antagônicos. Um faz, o outro desfaz. Eles são inimigos, né? Um faz, o outro faz o contrário. Mas nem sempre eles são antagônicos. Existem casos onde um ajuda o outro, onde eles trabalham em conjunto. Por exemplo, em relação aos sistemas reprodutores na gente. O sistema nervoso autônomo simpático, ele, moçada, vai promover ejaculação no homem, vai promover orgasmo nas meninas, e o parasimpático, ele promove ereção tanto de pênis quanto de clitóris. O que também, moçada, tem uma situação interessante para discutir, né? Se na hora H um cidadão ficar nervoso, o treco dele não levanta nem a pau, né? Literalmente nem a pau. O que acontece, moçada? Se o cara estiver nervoso, quem está trabalhando vai ser o simpático. E aí, uma vez que o simpático está trabalhando, ele está preparado para ejacular. Mas não para ter ereção. Para que o homem, moçada, tenha ereção, ele tem que estar relaxado para exatamente o parasimpático poder trabalhar, para que haja a ereção do pênis, né? Daí, como diriam lá os antigos gregos, né? Relaxa, senão não encaixa, né? Uma vez, moçada, lá, que você estiver relaxado, aí o treco lá levanta, e aí você pode exatamente fazer lá o que você tem que fazer, né? Sendo que, durante o ato sexual, né, você tem uma descarga do simpático, que faz exatamente a ejaculação acontecer. Nas meninas, mesma coisa. Né? Algumas meninas têm dificuldade de chegar ao orgasmo na relação sexual, orgasmo clitoriano, porque se ela não estiver relaxada, não vai ter ereção do clitóris. Não vai ter ereção do clitóris. Daí, menina, relaxe também. Né? Nesse caso lá, tiver relaxado, o parasimpático trabalha. E com isso você tem ereção do clitóris. E uma vez que o clitóris tem ereção, no clímax do ato sexual, o simpático dá uma descarga,
para a menina chegar ao orgasmo, né? Então, vamos colocar assim, o parasimpático levanta para o simpático atacar. O parasimpático promove a ereção de pênis e clitóris somente quando você está lá relaxado de boas, e o simpático faz o homem ejacular, a menina ter o orgasmo dela no ato sexual. Você tem, gente, casos em que simpático e parasimpático, eles não trabalham juntos. Até agora, tudo que eu falei, simpático e parasimpático trabalham. Mas tem casos onde o simpático trabalha sozinho e o parasimpático não faz nada. Por exemplo, o simpático, ele promove uma piloereção, que é o que, Landim? Uma ereção dos pelos. Outro clássico do susto, né? Clássicos de quando você leva um susto, que você tem um medo grande. Você fica lá, gente, pálido, né? Você fica lá branco nesse caso. Você fica lá respirando rápido. Você fica lá com o coração querendo sair pela boca, taquicardia. E você fica com os pelos arrepiados. Piloereção, nesse caso, moçada lá, para exatamente fazer você parecer maior e com isso intimidar seus agressores. Peraí, Landim, que é o quê? Não sei se alguém aqui já encurralou um gato no canto da parede. Quando você encurrala um gato, a primeira reação do gato é ficar na ponta dos pés, levantar lá os ombros, levantar os pelos para tentar parecer maior do que ele é e te intimidar. Gente, essa estratégia evolutiva usada por vários animais. Tentar parecer maior para intimidar o agressor. Que nem os moleques, né, que andam por aí, tudo lá e tal, para dizer eu sou grandão e etc e tal. Beleza. Tentar parecer maior e tal para poder intimidar todo mundo. Cara, no caso dos pelos, nossos ancestrais que tinham muitos pelos usavam a mesma estratégia do gato. Você foi ameaçado, arrepia os pelos, ponta dos pés, levanta os ombros, tentar parecer maior do que você é para poder intimidar quem está te agredindo. Hoje em dia, né, esses pelinhos ré aqui não servem para nada, né? Mas você ainda tem essa característica de uma vez ameaçado, os pelos eles levantam, não serve para nada, mas continuam levantando. Em outros animais, gato, rato, mamíferos que têm muito pelo, aí sim, isso aí faz sentido. De qualquer maneira, o parasimpático simplesmente não tem efeito, né? Ele nem levanta nem não levanta o pelo. Simplesmente o parasimpático nem tem inervação do parasimpático nos músculos eretores dos pelos. A gente lembra da aula de pele, né, que o pelo tem um músculozinho liso associado a ele, e o músculo liso, o músculo eretor do pelo, ele é contraído aqui para que você fique lá arrepiado. Outra coisa, né? O simpático, ele promove aumento de sudorese. Daí quando você fica nervoso, você fica suando frio. O parasimpático nem tem efeito. O parasimpático simplesmente nem aumenta nem não aumenta a produção de suor. Por que quando você está numa situação de estresse, é bom você suar? Ora, moçada, se você está numa situação de estresse, você vai lutar ou fugir, tanto para lutar quanto para fugir, você vai aumentar o metabolismo. Você vai aumentar a atrito entre os músculos. E isso vai gerar calor. Então você já está pensando lá na frente. Eu vou lutar, eu vou fugir, eu vou gerar calor no meu corpo. Eu já vou suando para poder, nesse caso, né, eliminar o calor que eu vou estar produzindo. Então você já está preventivamente, sabendo que você, na situação de estresse, luta ou fuga, vai aumentar a produção de calor, você já está preventivamente produzindo suor para ajudar a aliviar a temperatura do corpo nesse caso. Né? Algumas pessoas têm uma condição chamada de hiperidrose. Hiper, muito, hidro, água, situação em que a pessoa, gente, tem uma sudorese extremamente intensa em mãos e pés. Né? Já conheci pessoas que a mão estava o tempo inteiro encharcada, que o pé estava o tempo inteiro encharcado, a pessoa tirava lá a meia, parecia que ela estava lá dentro de um balde de água, encharcado lá. O que para pessoas, às vezes, claro, vai ser bastante incômodo. E para você, de repente, tratar a hiperidrose, tem algumas possibilidades. Né? Uma das possibilidades é exatamente você cortar um nervo do sistema nervoso autônomo simpático que vai inervar as glândulas sudoríparas da mão. É o nervo que passa bem aqui na axila, no sovaco, o cara vai lá e corta. No que corta o nervo, o resultado é que não inerva mais as glândulas sudoríparas da mão e a pessoa já não vai suar de nervoso, não vai suar em grandes quantidades desse jeito, alivia pra caramba lá a vida da pessoa. Então você vai lá e corta o nervo do simpático, que inerva a glândula sudorípara, para evitar hiperidrose
para evitar suor excessivo em relação à mão da pessoa. Tem outros tratamentos para isso, possivelmente, mas só para lembrar que quem controla a glândula sudorípara, quem faz você produzir suor, aumentar a produção de suor em situações nervosas, não estou falando de calor, né? Então a pessoa vai continuar fabricando lá naturalmente suor quando está com calor. Estou falando de suor nervoso, né? Estou falando de suor de nervoso. Aí nesse caso é o simpático que vai estar controlando isso. Você tem ainda, moçada, que o sistema nervoso autônomo simpático, ele estimula glândulas chamadas de glândulas adrenais. Deixa eu colocar assim. Ele estimula glândulas chamadas de glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais. É a mesma coisa, né? Adrenal, suprarrenal é a mesma glândula. A produzir adrenalina. A adrenalina, gente, ela tanto é um hormônio como é um neurotransmissor. A adrenalina, tanto ela trabalha no sangue, como a adrenalina, moçada, trabalha nas sinapses. E o nome adrenalina vem de adrenal. Adrenal produz adrenalina aqui na conversa. Adrenalina fabricada nas glândulas adrenais. E, gente, tudo que o sistema nervoso autônomo simpático faz, a adrenalina também faz. Então ela contribui para tudo isso. A adrenalina contribui para você respirar mais rápido, para o seu coração bater mais rápido, para contrair os vasos da pele, para dilatar os vasos dos músculos e etc e tal. Sendo que o parasimpático simplesmente não tem efeito sobre as glândulas adrenais. Só que quando eu estou falando nessa história de que o simpático estimula glândulas adrenais a produzir adrenalina, além de tudo aquilo que a gente já falou, eu queria lembrar de mais 2 outros efeitos interessantes que a adrenalina vai ter. É que a adrenalina, moçada, uma vez liberada, ela vai lá promover glicogenólise ao nível do fígado. Eita, moçada, matando a saudade de bioquímica. Alguém lembra lá? Glicogenólise. O que é isso? Quebra de glicogênio em glicose. No que a adrenalina vai lá no fígado, promove a quebra de glicogênio em glicose, automaticamente aumenta a quantidade de glicose no sangue, e aumentar a quantidade de glicose no sangue diz respeito a aumentar a produção de energia para que você possa lutar ou fugir. Pessoas que estão em situações de estresse, elas têm episódios de força sobre-humana às vezes. Às vezes o cara, moçado, numa situação de estresse, ele faz coisas que nem a pau ele faria se não tivesse numa situação de estresse. O estresse, às vezes, é interessante. Porque uma vez que você está estressado, que o simpático, ele está trabalhando, por exemplo, você vai produzir adrenalina, vai aumentar a glicose no sangue e você vai ter muito mais energia, sua força aumenta pra caramba. Por que, por exemplo, nenhum atleta bate recorde treinando? Ele só bate recorde em competição. Treino é treino, jogo é jogo. Né? No treino, não tem aquela tensão do será que eu vou ganhar, será que eu vou perder e etc e tal. E na hora, moçada, do dia valendo, o cidadão ele vai estar lá, né? Será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? E esse estresse, se a pessoa, claro, não se deixar abalar por isso, esse estresse ele é benéfico até certo ponto. Ele é benéfico no sentido de que o simpático acionado te deixa mais forte. Tu vai ter mais oxigênio no sangue, porque tu está respirando mais rápido, porque você está tendo uma bronquiodilatação. Tu vai ter mais sangue nos músculos, porque o coração está batendo mais rápido, porque eu tenho uma vasodilatação nos músculos. Você vai ter mais glicose. Tudo isso otimiza a produção de energia, você vai produzir bem mais energia para você correr mais rápido, para você levantar um peso maior e daí por diante. Algumas drogas estimulam você a liberar adrenalina. É o caso, por exemplo, de cocaína e automaticamente o crack, que é derivado de cocaína. Daí, o cidadão chapado de crack, gente, ele fica muito forte. Porque enquanto o cara tá lá chapado de crack, né, ele tá lá liberando adrenalina, gente, ele tá cheio de glicose no sangue. Ele vai ter muita energia, força pra caramba. Né? Das vezes, né, o cidadão lá, cracudo, tá botando boneca e tal, né, tá lá botando banca, dando trabalho lá em algum jeito, vão tentar segurar um cidadão. Gente, às vezes o cara magrinho, dá porrada lá em 3, 4 caras lá maior que ele. Enquanto ele tá lá sob efeito, sob influência do crack, da cocaína, muito forte. Também passou efeito, a força dele vai toda embora. Porque o problema é que quando ele tá lá usando a droga, ele libera toda a glicose que ele tem de uma vez. Ele tem um pico de força altíssimo.
também ele esgota a glicose dele toda de uma vez, passou o efeito ele fica lá fraquinho. Então ele vai passar inclusive lá um bom tempo cansado, fraco, mole, até que ele consiga recuperar os estoques de glicose dele, porque ele vai liberar essa glicose toda de uma vez. Né? Você tem ainda que a adrenalina estimula lá a liberação de um tipo de neurotransmissor chamado de endorfinas. As endorfinas, moçada, lá, exatamente, elas inibem dor. Isso aqui, moçada, também é muito importante, né? No meio de uma briga, eu não quero que você sinta dor. Né? Você tá lá no meio da briga, ai, para de bater em mim, tá doendo. Porra, não dá pra fazer isso. O cara não vai parar de bater em você. Então é melhor não sentir dor. Enquanto você está sob influência do simpático, as endorfinas bloqueiam dor. Conversa com pessoas que sobreviveram a situações extremas. Tem gente que leva tiro, tem gente que quebra a perna e diz que na hora não sente. Né? Enquanto o sangue está quente, né? Como a gente fala, enquanto o cara está lá com a adrenalina bombando, as endorfinas bloqueiam a dor. Deixa para sentir a dor do tiro depois. Deixa para sentir a dor da perna quebrada depois. Você tem que sobreviver. Opa, sobreviveu? O sangue esfriou? Aí que você vai ver o quanto que você tá fudido, né? Quanto que você vai ter lá, tiro, perna quebrada, etc e tal. Quem joga bola sabe exatamente o que eu tô falando, né? Na hora lá do jogo, você leva cada entrada assassina, né? O cara lá quer destruir tua canela. E, cara, na hora do jogo nem dói tanto. Quando termina o jogo é que você vê o quanto que você tá todo fudido, né? Porque nesse caso lá, na hora do jogo, no calor do jogo, a adrenalina bombando, endorfinas bloqueiam a dor. Né? Você não sente tanta dor. Terminou o jogo, terminou a situação de estresse, sistema nervoso autônomo simpático foi desligado, não tem mais adrenalina, não está mais endorfina, aí que você vai começar a sentir a dor de verdade.